Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazerem uso do álcool em gel. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver algum projeto ou desenho que eu tenha pedido para você fazer, entrega pra gente via WhatsApp. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre briefing. Quando geralmente eu preciso ler mais informações, eu sempre leio no notebook que tá do meu lado. Então, se eu olhar pro lado, é porque eu estou lendo para eu poder lembrar para vocês tópicos que são importantes. E aqui no canal, na playlist, já tem 2 vídeos ou mais de briefings específicos para projetos, para os convites e assim por diante. Só que no caso do de hoje, eu vou falar uma explicação um pouco mais geral e dar exemplos de onde vocês podem buscar as referências para reforçar isso e ajudar vocês na hora de pesquisar. Então, vamos começar com algumas perguntas, né? A principal delas, o que é um briefing? Então, um briefing, ele é um documento. A gente fala documento, mas não necessariamente quer dizer que ele seja um documento de texto. Ele pode ser uma apresentação de slides, mas ele é em si um documento, ok? Ele é usado em agências de publicidade, ele é usado para social media, né, que são as pessoas que controlam as redes sociais de empresas. Ele é usado como um guia. Então, o que é o briefing? Ele é um documento que vai guiar a parte criativa ou o setor criativo de uma empresa para poder fazer alguma coisa. Quem faz um briefing? Bem, basicamente depende do lugar, então eu vou dar alguns exemplos. Numa agência de publicidade, quem faz o briefing é o atendente junto com o cliente. Então, como assim? Esse atendente vai fazer uma série de perguntas diferentes para esse cliente e aí nisso se cria um briefing. Então, por exemplo, você chega na agência de publicidade e você é dono de uma oficina mecânica e aí você quer fazer um comercial. Esse atendente, ele vai fazer várias perguntas. Então, por exemplo, o que é a sua oficina mecânica? Ela é de carros ou de motos? Ou ela é de caminhão ou de ônibus? Entendeu? Ela gostaria de fazer um comercial, que é um spot de rádio, que é só a voz, que é o que vocês escutam em anúncio do Spotify, por exemplo. Ou é um comercial visual, audiovisual para televisão. Ou ele é um comercial audiovisual para a internet. E aí o atendente vai guiando essa pessoa, que é o dono dessa oficina mecânica, para falar o que ele quer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero um comercial, mas isso é muito genérico. Então, com o briefing, esse atendente vai ajudar. Isso no caso de uma agência de publicidade. Vamos pensar na aba. Na aba a gente tem o projeto e a gente tem essas demandas de projeto. Então, por exemplo, o projeto de dança. Esse briefing é desenvolvido pela diretora, certo? E aí ela fala algumas coisas específicas que seriam bons de colocar, né, nesse projeto de dança. E pra gente, a gente não vai interpretar isso como uma coreografia, certo? A gente vai interpretar isso como arte. Então, que tipo de arte? A gente vai fazer uma ilustração? A gente vai fazer uma animação? Que necessidade tem? Então a gente começa a fazer essas perguntas. Será que vai ser pro núcleo infantil ou vai ser pro núcleo de convivência? Tem isso também. Então, quem faz vai deixando definido, né, o que a gente precisa saber. Que aí vem o para que serve, né? Então ele serve como um guia. É como se fosse um manual. Existem briefings que são muito grandes, que às vezes são diversos slides, sei lá, 1 hora de apresentação falando sobre o briefing, e às vezes tem briefings que são 1 página do Word, porque eles são bem enxutos, né, bem pequenos, mas eles explicam. Então, por exemplo, um briefing pequeno, quero um logotipo para um salão de cabeleireiro, eu quero usar a cor laranja e azul, quero que a letra seja uma fonte reta, né, que não seja aquelas fontes cursivas, e o nome do salão de cabeleireiro é tal. É isso, às vezes o briefing, ele é bem pequeno, mas ele serve como um guia, ok? Ele é uma lei na hora da criação? Não, mas ele serve para te guiar. Então, assim, o cliente, como eu dei o exemplo da oficina mecânica, às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer no final, como resultado final, mas o guia do briefing vai te ajudar a chegar nesse ponto. Então, por exemplo, ele queria um comercial para a oficina mecânica dele. No briefing vai respondendo várias perguntas e aí ele descobre que ele precisa de um comercial para o YouTube.
continua sendo comercial, mas agora a gente sabe para onde que é. Então, para que ele serve? É como um guia. E dentro desse guia, a gente toma as liberdades criativas. Então, por exemplo, é pro YouTube, eu tenho que saber o público. Então, sabendo o meu público, eu sei onde isso vai aparecer, e aí eu posso fazer um comercial com um estilo ou com outro estilo. Então, para isso que serve. Quando deve ser usado? O tempo todo. Então, assim, se você tem uma demanda de arte, provavelmente você tem um briefing. Então, todo mundo atendia briefings. Para deixar aqui como critério de curiosidade, até a pintura da Capela Sistina tinha um briefing, que era para falar o que vai ser pintado na Capela Sistina. Ele não podia simplesmente chegar lá e pintar o que ele queria. Seria muito legal, mas não funcionaria. Ele teria que apagar tudo e pintar de novo. Então, quando ele deve ser usado? Ele deve ser usado sempre que se tem um pedido. É como se fosse uma receita ou um pedido de comida, entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um bolo, você tem lá a receita daquele bolo, você pode tomar liberdades criativas de colocar chocolate, morango, doce de leite, mas no final das contas você tem que entregar um bolo, sabendo o que é o bolo que o cliente tá pedindo. E aí, como deve ser usado? Como eu falei, ele é um documento, ele pode ser uma página de texto, ele pode ser uma gravação de áudio, né, da pessoa, pode ser uma apresentação de slide. E aí, como usar? Você vai usar aquilo como uma referência do que você vai fazer. Então, como assim uma referência? Porque, como eu falei, a pessoa não sabe o resultado final 100% do que vai ser. Então, novamente, no exemplo do comercial. Agora, a gente sabe que vai ser um comercial para o YouTube, de uma oficina mecânica. Mas como, né? Então, eu posso tomar a liberdade de colocar uma pessoa e aí, de repente, ela tá no meio da estrada, o carro quebrou. Comercial. Ou ela tá entrando na oficina e conhecendo. É um outro comercial. Não deixou de ser um comercial de oficina mecânica que vai ser passado no YouTube. Mas eu tomei liberdades criativas de fazer outros cenários. A mesma coisa na aba. Então, por exemplo, eu tenho o meu convite, né, de dança, das mostras de dança. E a gente tem uma história. Vamos supor aqui, né, tô dando uma ideia de um briefing. Vamos supor que a história fosse da Rapunzel. Eu posso fazer um desenho da Rapunzel na torre, ou eu posso fazer um desenho da Rapunzel dentro do quarto dela e várias mechas de cabelo em volta. Não saiu do meu briefing de ser um convite sobre a história da Rapunzel para a mostra de dança. Só que eu dei 2 resultados diferentes. Continuou sendo um desenho. Eu posso fazer um desenho em aquarela, posso fazer um desenho em pintura a giz, a óleo. Depende muito. Então eu não fugi do meu briefing. Ele continuou sendo usado como meu guia, certo? O que eu vou falar agora, né? Onde buscar essas referências? De onde tirar essas referências? Eu vou falar 3 sites que são para designers mesmo, né? Geralmente quando você já é formado e tudo mais, eles são usados de referências, que são o Behance. O Behance, ele é um site que ele recebe geralmente coisas feitas pela Adobe e lá muitos designers profissionais colocam o portfólio. Então, traduzindo tudo, portfólio é um site ou uma página, é um local que você escolhe na internet para postar os seus trabalhos. Então, fiz um convite, eu coloco lá. Fiz uma arte, eu coloco lá. Fiz uma embalagem, eu coloco lá. Então, assim, designers têm várias especialidades, mas todos eles têm que ter um portfólio. E no Behance, o que acontece é que você consegue encontrar portfólio de inúmeros artistas, de muitos designers. Então, por exemplo, tem designers que é especializado em fonte, em jogos, em diagramação de texto, e lá você consegue essa fonte de inspiração para conhecer trabalho de outros designers. Outro site é o Dribbly. Eu sei que o nome dele é esquisito, mas lá também serve para você pegar referências visuais. O design, no nosso caso, né, que é o design gráfico, ele é muito de referência visual, então você tem que ver muitas coisas para que você possa ter referências mentais do que fazer, senão não vai funcionar. E no Dribbly você pode selecionar por cor, então, por exemplo, quero uma referência em azul, aí vão aparecer vários trabalhos em azul, desde embalagem, cartão de visita, convite, estampa, logotipos e assim por diante. E o último desses sites profissionais é o Pinterest. Lá no Pinterest, na verdade, tem muita coisa de tudo, tem desde moda, arquitetura, alimentação, só que lá também é uma ótima fonte para designers. Por quê? Novamente,
alguns designers transformam o próprio Pinterest num portfólio, ou seja, eles pegam essa rede social de imagens e transformam no portfólio deles. Por quê? Porque eles sabem que outros designers vão pesquisar e aí eles vão encontrar essa referência visual, ok? Então, os 3 sites profissionais são o Behance, o Dribbble e o Pinterest. Aí agora eu vou falar 3 sites que não são o que vocês estão imaginando, mas que também são muito bons para pegar referência, que são as redes sociais que a gente usa quase todos os dias. Então, a número 1 é o Facebook. Gente, encontrem pessoas no Facebook. O Facebook tem aquela ferramenta de grupos, certo? Então, se você tem Facebook, com certeza você deve estar em algum grupo, provavelmente para falar da sua série favorita. Pesquisa grupos de design. Lá você vai conhecer outros profissionais de design que já estão no mercado e que aí você consegue ver o que eles estão fazendo. Então, o Facebook, ele é sim uma fonte de busca que vocês podem levar em consideração. Lógico, né? Ele não é como um site profissional que nem o Behance, onde é só para portfólios. No Facebook você vai encontrar pessoas que são designers que estão só colocando as coisas naquela plataforma. Número 2, o próprio Instagram, né? A gente usa o Instagram para postar fotos e para ver fofoca de celebridade, um monte de besteira. Só que se vocês forem espertos, lá na ferramenta de hashtag, vocês podem procurar hashtags de design. Então você coloca hashtag design, ou hashtag desenho, hashtag arte. Se você seguir essas tags, você vai ter conteúdo também. Por quê? Porque o Instagram, ele é muito grande, então tem designers que transformam o perfil do Instagram em um portfólio. Então, assim, o Facebook e o Instagram são redes sociais? São redes sociais, mas eles não deixam de ser redes com pessoas, então é justamente esse o propósito. Se é uma rede social, é uma rede com pessoas. Se você usar de forma inteligente e curiosa, você vai acabar achando o portfólio de outros artistas, de outros designers. Então, no Instagram, principalmente, as hashtags servem para isso. Então, já fica aqui a explicação. Para que serve uma hashtag? A hashtag, ela é um ponto de localização. Então, por exemplo, hashtag aba. Eu sei que se eu clicar naquela tag, eu vou ver todas as coisas relacionadas à aba. Se eu colocar assim, hashtag design gráfico, eu vou ver milhões de coisas de outros designers gráficos. O que a gente tem que aprender é só filtrar a informação. Por quê? Porque pode ser que naquela tag apareçam coisas que não tem nada a ver, só que aí você pega as coisas que são interessantes e que são relevantes para você, ok? Última rede social que também pode servir para vocês usarem de referência é o próprio YouTube, ok? Tanto o nosso canal da aba, que a gente tem os professores de arte que estão ajudando muito a ensinar a desenhar desde o começo, como pintar, tudo bonitinho. Então, se você for, no caso de vocês, né, que tem a idade próxima do núcleo de convivência, se vocês assistirem os vídeos da Tarsila ou da Carol, vocês vão ter referências visuais muito boas. Só que o próprio YouTube, ele também é recheado de designers e de ilustradores. Então, é só você ir lá na sua caixinha de busca e colocar como desenhar uma flor. Aí vão aparecer várias pessoas mostrando. Ou como desenhar uma cidade. Aí vão ter várias pessoas. Ou coisas mais técnicas. Como fazer luz e sombra. Como fazer perspectiva. Esse tipo de coisa que vocês têm que aprender a filtrar. Então, das redes sociais que eu realmente acredito que vão ajudar vocês, são o próprio Facebook, o Instagram e o YouTube. Para finalizar, tem 3 perguntas que eu vou colocar aqui, que eu vou explicar para vocês, né, dentro dessa questão de briefing, referência, como que funciona. Número 1. Usar fotos como referência é trapacear? Não, porque todo mundo usa referência. Se eu falar pra você agora, para esse vídeo desenhe um pássaro, sem olhar pra lugar nenhum, sem pesquisar em lugar nenhum, só tentando lembrar como é um pássaro na sua cabeça. Lógico, a referência básica de 2 asas, um bico e as patinhas, assim em 3, você vai ter, mas e o resto? E o tamanho, a proporção, cores, esse tipo de coisa foge da nossa cabeça. Ou então, mais difícil, para o vídeo agora e desenhe um cavalo. Sem referência é muito difícil. Então, não é nenhum crime você usar uma foto de referência. Você só não pode
copiar aquela foto, entendeu? Copiar o desenho daquela pessoa e falar que é seu. Isso é errado, mas o certo é pegar uma referência. Então, por exemplo, uma posição. Eu vejo um desenho que ele tá assim, né? Que ele tá com a mãozinha assim. Isso é uma posição, qualquer pessoa pode fazer isso. Só que se eu vejo que é um desenho que tá assim, aí ele tá segurando, não sei, vai, um copinho na mão, e você faz o seu desenho com a mão assim e com um copo também, isso é uma cópia, então isso já não vale. Outra pergunta. Os grandes artistas também usavam imagem de referência? Lógico, a maioria dos artistas usava até modelo vivo, né? Chamavam esses modelos, contratavam modelos, o modelo ficava lá parado e ele era desenhado. Então, a referência ela é importante para que você tenha noção do que você está fazendo. Lembrando que depois que você pratica muito, né, a sua ilustração, na verdade isso é para qualquer coisa, né? Se você pratica bastante a sua ilustração ou a sua habilidade de fotografar, de filmar, editar, chega uma hora que você não vai mais precisar de referências e você provavelmente vai virar referência de alguém, porque alguém vai ver o que você está fazendo e vai gostar daquele seu desenho, entendeu? Ou da sua arte, da sua edição e assim por diante. E a última pergunta é, eu posso buscar e usar as imagens do Google? Não! O que você pode fazer é buscar por banco de imagens gratuitos. O que são bancos de imagens gratuitos? São sites especializados em dar imagens, né, que são grátis, para você poder usar como o que a gente chama de uso comercial. Então, o que é um uso comercial? Não necessariamente você ganha dinheiro com isso, mas você pode, só que é um uso que aquele artista que fez a foto, ele deixa você usar a foto, entendeu? Ele está doando, você pode usar aquela foto para pôr na sua caneca, na sua camiseta, no seu pôster, no seu convite, ou seja lá o que for. No caso da aba, a gente não precisa muito dessas imagens, a gente usa como referência mesmo, né? Pra gente ver como é, tanto que quando a gente tem que, por exemplo, desenhar as árvores, eu fui e tirei a foto das árvores da aba para vocês desenharem, ou das flores, ou da sala de dança e assim por diante. Por quê? Porque é uma fotografia que vai ajudar vocês a ver aquele lugar. Mas supondo que a gente tem que usar uma foto, essa foto tem que vir de um banco de imagens gratuito, para não ter problema, porque as coisas têm direitos autorais, e aí é um outro tema, mas basicamente significa que quem criou aquilo é dono, e aí você não pode usar a não ser que você compre, e aí é um outro tema, mas é só para deixar claro que a gente não pode pegar as coisas da internet só porque tá lá, ok? Então é isso. Briefing é um documento que segue uma linha de regras aí, guiando a gente a uma criação. Então, é uma explicação do que a pessoa quer que a gente transforme em processo criativo e vira arte, né? Vira design, vira fotografia, filme, tudo, moda, qualquer coisa que seja desse gênero. E, basicamente, o site, só para reforçar, sites para profissionais são o Behance, o Dribbly e o Pinterest. Redes sociais que é só você saber filtrar informação que são boas. Facebook, Instagram e o YouTube. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse é um assunto que, se você ficou muito confuso, volta o vídeo, assiste com calma, para o vídeo, vê os sites, né, que eu recomendei, que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês a trabalhar melhor, a ter novas referências, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!